Graça e paz. Seja bem-vindo ao canal Bíblia Sem Engano, um espaço para examinar a Escritura sem filtros religiosos e sem tradições importadas. Hoje nós vamos tratar de um assunto que é constantemente usado para sustentar sistemas litúrgicos e rituais, a expressão partir o pão no Novo Testamento. Tema de hoje: partir o pão, refeição comunitária, não cerimônia religiosa. Muitos dizem que sempre que aparece partir o pão em Atos, isso significa ceia do Senhor, rito sagrado, sacramento, cerimônia da nova aliança. Mas a pergunta é simples e direta: isso está realmente no texto bíblico ou está na tradição religiosa que foi colocada sobre o texto? Vamos deixar a própria Escritura responder. O que significa partir o pão no grego original? No grego, a expressão é klautonarton, que significa, literalmente, partir ou quebrar o pão. Essa expressão não é termo técnico religioso no Novo Testamento. Ela é usada de forma comum para descrever refeições. Não é vocabulário de altar. Não é linguagem sacerdotal. Não é palavra de ritual. É simplesmente comer juntos. E a própria Bíblia deixa isso muito claro. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 46 diz: E perseveravam, unânimes no templo, partindo o pão de casa em casa, e comiam com alegria e singeleza de coração. O próprio texto explica o que significa partir o pão. Comiam, de casa em casa. Isso não é culto litúrgico. Isso é vida em comunidade e refeições diárias. Não existe rito religioso feito várias vezes por dia em várias casas. O que existe é pessoas sentando para comer juntas. O Evangelho de Lucas 24 apresenta o que ocorreu quando Jesus estava no caminho de Emaús. Estando com eles à mesa, tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e lhe deu. Aqui, Jesus parte o pão numa refeição comum, numa casa, numa mesa, entre poucas pessoas. Não é culto público, não é instituição de ordenança, é jantar. Mesmo assim, o texto usa exatamente a mesma expressão. Partir o pão. Logo, partir o pão não significa rito espiritual. Significa ato normal de comer. Temos a mesma expressão em Atos dos Apóstolos, capítulo 27, versículo 35. Paulo no navio. Tomou o pão, deu graças a Deus na presença de todos, partiu-o e começou a comer. Contexto: tempestade, fome, soldados, prisioneiros e risco de morte. Paulo parte o pão e todos comem para se fortalecer. Ninguém chama isso de ceia do Senhor. Ninguém diz que foi culto. Era comida para sobreviver. Mas a expressão é a mesma: partir o pão. Portanto, biblicamente, é impossível dizer que partir o pão é termo exclusivo de cerimônia espiritual. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, relata o que ocorreu em Troade. O texto diz que Paulo pregou até tarde. Eutico caiu da janela. Paulo o socorreu. E depois disso, tendo subido, partiu o pão e comeu, e ainda lhes falou até de manhã. O texto não diz, celebrou o rito. Diz, comeu e conversou. Isso descreve refeição após a pregação, seguida de ensino. Se fosse ritual litúrgico, esperaríamos linguagem de culto, altar, ordenança, sacramento. Mas não há nada disso no texto. Há apenas reunião, ensino, refeição. Então, de onde veio a ideia de ritual? A ideia de que partir o pão como ceia sacramental não vem de Atos. Vem da institucionalização posterior da Igreja, quando mesa virou altar, o ágape virou rito, refeição virou sacramento, e líderes viraram sacerdotes. Mas isso não é o modelo apresentado no Novo Testamento. Atos mostra a Igreja vivendo em relacionamento, não em cerimônia. Biblicamente e textualmente falando, partir o pão não é termo técnico de ritual da nova aliança, não é prova de ordenança litúrgica contínua e não é fundamento para sistema sacramental. É expressão comum para a refeição, é prática de comunhão entre irmãos e é sinal de vida comunitária, não de culto ritual. Portanto, usar Atos para defender sistema cerimonial é importar tradição para dentro da Bíblia,
e não extrair doutrina da Bíblia. E aqui no Bíblia, sem engano, não ajustamos o texto para caber na tradição. Deixamos o texto falar, mesmo quando isso confronta sistemas religiosos inteiros. Irmãos, a prática chamada de Ceia do Senhor não é um rito neutro nem um meio de graça. Ela nasce diretamente da Páscoa judaica, que pertence à lei de Moisés. A lei não salva, não aperfeiçoa e não concede segurança espiritual. Ela exige, julga e condena. O apóstolo Paulo declara: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículos 23 a 26. Paulo não estava instituindo um rito, nem celebrando uma cerimônia. Ele apenas transmite uma revelação do que Jesus disse na noite da Páscoa, quando ainda estava vivo. O anúncio da morte se refere ao sacrifício que seria consumado na cruz, não à criação de um memorial perpétuo ritualizado. O próprio texto revela o caráter perigoso dessa prática. Portanto, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 27. Porque quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe juízo para si. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 29. A exigência é clara: discernir o corpo do Senhor. O problema é igualmente claro. Nenhum ser humano é apresentado na Escritura como capaz de fazer isso de forma segura. A Bíblia afirma sobre o homem: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Livro de Jeremias, capítulo 17, versículo 9. Porque sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Carta aos Romanos, capítulo 7, versículo 18. Discernir o corpo do Senhor não é apenas reconhecer o pão e o vinho, mas compreender o corpo uno, que inclui o irmão pobre, o irmão que sofre, o corpo ferido e dividido. Em Corinto, a ceia não produziu comunhão, produziu juízo. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 30. Hoje não é diferente. O ser humano é mesquinho, limitado e inconstante. Não consegue garantir discernimento perfeito. Quem fecha os olhos para o irmão que sofre e volta ao conforto do lar, demonstra indignidade e pecado, e a ceia revela isso. Se o autoexame fosse um meio de segurança, não haveria mortos. O exame não torna ninguém digno, apenas coloca o homem diante do juízo de Deus. A ceia ocorreu no contexto da Páscoa judaica, que pertence à lei de Moisés. Essa lei foi plenamente cumprida por Cristo, que se fez nosso fiador, cancelou a dívida e a pagou por preço de sangue. Cancelando o escrito de dívida, que consistia em ordenanças, o qual nos era contrário e nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. Carta aos Colossenses, capítulo 2, versículo 14. Perceba, removeu-o inteiramente, não foi parcialmente. Portanto, não há brecha para dízimos, guarda de sábados, nem para cerimoniais de ceia do Senhor, também chamada de Santa Ceia ou Eucaristia. A lei, da qual a Páscoa faz parte, tem função definida. Pela lei, vem o pleno conhecimento do pecado. Carta aos Romanos, capítulo 3, versículo 20. Todos quantos são das obras da lei estão debaixo da maldição. Carta aos Gálatas, capítulo 3, versículo 10. Cristo encerrou esse sistema. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Carta aos Gálatas, capítulo 3, versículo 13. Voltar a um rito que exige discernimento, expõe a culpa e produz juízo, é retornar à lógica da lei, não da graça. Da graça tendes caído, vós que procurais justificar-vos pela lei. Carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo 4.
A salvação nunca dependeu de ritos. O ladrão na cruz não participou de ceia alguma e ainda assim foi salvo. Hoje estarás comigo no paraíso. Evangelho segundo Lucas, capítulo 23, versículo 43. Se a ceia fosse meio de graça ou garantia espiritual, ele estaria perdido. Mas não estava. Portanto, afastar-se dessa prática não é rebeldia, é prudência espiritual. O texto bíblico não apresenta nenhum ser humano capaz de discernir o corpo do Senhor sem risco de condenação. Logo, participar é se expor voluntariamente ao juízo. A ordem bíblica não é consertar sistemas religiosos, mas sair deles. Sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados. Apocalipse de Jesus Cristo, capítulo 18, versículo 4. Concluímos, então, com o Evangelho simples e suficiente. Cristo nos libertou da maldição da lei. Carta aos Gálatas, capítulo 3, versículo 13. Se a Escritura ordena sair da Babilônia, então é igualmente incoerente sustentá-la. A palavra não diz consertem a Babilônia, nem purifiquem a Babilônia, nem financiem a Babilônia. Diz claramente, sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados, e para que não incorras nas suas pragas. Apocalipse de Jesus Cristo, capítulo 18, versículo 4. Participar dos pecados inclui manter o sistema de pé, seja por submissão religiosa, seja por sustento financeiro. Um sistema que adultera a palavra, transforma ritos em instrumentos de controle, coloca os homens sob culpa constante e expõe o povo ao juízo. Não merece dízimos, nem ofertas voluntárias, porque sustentar esse sistema é cooperar com ele. A Escritura é clara. Não sejais participantes das obras infrutuosas das trevas. Carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 11. Cada um contribua segundo propôs no coração, não com tristeza ou por necessidade. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Onde há necessidade imposta, medo, ameaça espiritual ou controle por ritos, já não há liberdade nem graça, há sistema. Babilônia se sustenta com medo, com culpa, com ritos, com exigências e com dinheiro. Por isso, sair da Babilônia inclui parar de financiá-la. Conexão final, a mesma lógica que leva a afastar-se da ceia como rito condenatório, leva também a não sustentar financeiramente o sistema que a mantém. Não se trata de avareza, nem rebeldia, nem negligência espiritual. Trata-se de não participar. Que comunhão tem a luz com as trevas? Segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 14. Amigo, Deus me escreveu e mandou te dizer que essa carta de amor foi feita pra você. Falou que não existe outro caminho a não ser Jesus. Devemos acreditar nele e carregar a cruz. Amigo bem-aventurado que não vê e crê. Eu sei que o Deus desse mundo quer matar você. Ele está te enganando, meu amigo e irmão. Ele é um mentiroso e não tem prova em suas mãos. A profecia é uma prova que Deus enviou. Ela é pura verdade, veio do Senhor. Tudo que diz acontece, presente e futuro. Quem não acredita nela não está seguro. Seja inteligente, um juiz sem prova não condena alguém. Essa prova escrita, Satanás não tem, está te enganando com mentira à toa. Meu amigo, entenda, quem morreu na cruz para nos salvar, Ele está chamando pra te perdoar. Se não se arrepender, não vai pro paraíso.
caminho que conduz à perdição. Existe uma porta para a salvação. Essa porta estreita só é Jesus Cristo. Meu amigo, sem Jesus eu não existo. A profecia é uma prova que Deus enviou. Ela é pura verdade, veio do Senhor. Tudo que diz acontece, presente e futuro. Quem não acredita nela não está seguro. Seja inteligente, um juiz sem prova não condena alguém. Essa prova escrita, Satanás não tem, está te enganando com mentira à toa. Meu amigo, entenda, quem morreu na cruz para nos salvar, Ele está chamando pra te perdoar. Se não se arrepender, não vai pro paraíso. O caminho largo é caminho que conduz à perdição. Existe uma porta para a salvação. Essa porta estreita só é Jesus Cristo. Meu amigo, sem Jesus eu não existo. Se essa mensagem te ajudou, te despertou ou confirmou algo que você já vinha percebendo, se inscreva no canal Bíblia Sem Engano, compartilhe esse vídeo com quem precisa ouvir isso e continue buscando a verdade sem medo de questionar estruturas religiosas. Porque o Evangelho não é sistema, é vida em Cristo. Graça e paz. E até o próximo vídeo.